São Judas utiliza essa plataforma e ela continua utilizando essa plataforma normalmente. É uma plataforma que tem algumas vantagens com relação a outras, do ponto de vista tecnológico, é a que tem dado maior estabilidade, tanto para transmissão de vídeos como para transmissão de áudios, tá? Então, quanto a essa situação, vocês podem ficar tranquilos que o fato de entrarmos pelo YouLife e o fato da São Judas manter a plataforma, aliado a outras situações do próprio mercado, com relação à segurança, da privacidade nas plataformas, o Zoom está mantendo uma certa privacidade, sim. A Elisa e a Viviane estão falando que o som está um pouco baixo, né? Eu gostaria apenas de pedir que elas dessem uma olhadinha no microfone quanto ao som delas, que o meu som aqui ele fica no máximo quando eu entro em sala de aula, justamente para que vocês não tenham esses problemas com relação a áudio. Estou até vendo aqui, ó, o speaker está com som máximo, vou aumentar um pouquinho mais o volume de microfone de teste. Veja agora vocês, se dá uma melhorada. Melhorou? Ok, perfeito. Então eu estou aqui no máximo realmente quanto ao speaker, tá, gente? Então tá ótimo. Melhorou muito. Que bom que melhorou muito. Pronto. Cheguei no máximo que é possível agora do próprio aparelho, do próprio microfone. Bom, eu estou... Então, o Patrick, ele está gravando, ele vai passar depois para mim a gravação, né? Eu agradeço de antemão ao Patrick por conta disso, para que a gente possa se utilizar dessa gravação posteriormente, tá? Bom, nós vamos continuar a matéria, que é uma matéria bastante instigante, que é a matéria dos danos morais. O Alexandre está perguntando, professor, eu só estou com um pouco de interferência, acho que seria ideal afastar o microfone como o senhor fez nas últimas aulas. Tá bom, não tem problema. Então, vou botar o microfone na mesa, tá? E aí, vocês vão aí me calibrando se melhorou, se não melhorou. Pronto, o microfone está na mesa. Eu realmente, para algumas turmas, eu acabo deixando o microfone na mesa a pedido das turmas. Para outras, eu deixo o microfone na lapela, que essas turmas preferem microfone na lapela, né? Então, ótimo, melhorou. Que bom, que bom. Bom, o tema do dano moral, como vocês puderam perceber já na aula passada, é um tema bastante instigante, né? Porque ele traz visões bastante multifacetadas, fragmentadas, e, por que não dizer, traz uma certa polêmica, até mesmo porque a ideia da indenização por danos morais acabou sendo, em sua origem, adulterada, acabou sendo modificada. E essa modificação da ideia da indenização por danos morais fez com que o próprio conceito de dano moral não corresponda a uma realidade fática. Qual que é a ideia do dano moral? O dano moral, na realidade, ele foi criado pela jurisprudência europeia justamente para que ele tivesse uma dupla função. A função de pena civil, né? Então seria uma pena civil. Eu preciso ter uma pena civil se uma pessoa comete um dano, ainda que esse dano seja de natureza não patrimonial, já que o direito protege determinados bens que são de natureza não patrimonial, como a vida, como a saúde, como algum aspecto ligado à honra das pessoas. Então, eu tenho que ter uma pena por conta disso. Então, a primeira função do dano moral é ser uma pena civil, né? E a segunda pena, a segunda função do dano moral é o desestímulo, que tanto conversamos na semana passada. O dano moral ele foi criado como instituto jurídico para desestimular o agente a reincidir, isto é, a voltar a praticar condutas que pudessem acarretar o mesmo prejuízo de ordem não patrimonial.
Então, há uma dupla função nos danos morais, e essa dupla função vocês encontrarão em todos os livros, em todos os artigos que falam sobre danos morais, inclusive aqui no Brasil. Então, qualquer autor de curso de direito civil que fala sobre danos morais, qualquer autor que escreve especificamente por danos morais, quando vai fazer a pesquisa sobre a noção do que são danos morais e qual é a função da reparação por danos morais, coloca isso. Na realidade, os danos morais possuem uma dupla função: servir de pena civil e ser, ao mesmo tempo, um desestímulo para a reincidência. Eu tenho aqui uma pergunta aqui. Professor, devido à sua matéria ter um conteúdo extenso, você poderia criar alguns tipos de perguntas ou até questionário, até para nós termos uma noção sobre o seu estilo de prova, para não ficarmos perdidos, assim termos uma noção e ficaremos menos inseguros sobre o que está abordado nas provas. Claro, não tem problema nenhum. O que eu posso combinar então com vocês é, eu vou postar um material no YouLife. Inclusive, já falei para vocês que ia postar acordos, vou postar alguns acordos para vocês no live para vocês analisarem, e também eu vou postar uma espécie de simulado, como se fosse uma prova minha, tá bom? Aí vai ajudar vocês, tá? Bom, então essa situação do dano moral é uma situação que fica bastante incômoda quando vemos o que acontece na nossa realidade de direito brasileiro. Se a realidade de um outro país é uma realidade que acabou sendo semelhante no decorrer dos anos, pouco importa. Mas a partir do instante em que eu tenho uma função de desestímulo, desde a origem do instituto, que acaba sendo uma função não cumprida, eu passo a ter uma distorção da ideia do instituto, né? E essa distorção da ideia do instituto é que tem provocado inúmeras críticas. A primeira grande crítica, vocês sabem, vem do próprio empresariado, é uma crítica coerente, é a crítica da chamada indústria dos danos morais, que é um absurdo todo mundo entrar com ações e sempre termos em ações pedidos de danos morais, né? Porque existe ainda aquela falta de cientificidade maior, trabalhando com a ideia de danos morais pura e simplesmente presa a uma ideia de preço da dor. Né? Isso realmente é um absurdo. Os danos morais não foram criados para que a gente tivesse milhares e milhares e milhares de ações por danos morais com relação ao mesmo fato. Foi para isso que foi criado o Instituto, realmente. Então, há uma procedência quando se fala em indústria da indenização por danos morais sobre esse aspecto. Como também há uma procedência quando se fala que as indenizações fixadas são extremamente baixas. São extremamente baixas, sim. A nossa experiência de direito brasileiro aponta as indenizações por danos morais em valores que não desestimulam, né? Muito embora sejam indenizações pulverizadas e uma quantidade gigantesca de ações indenizatórias propostas pelas vítimas. Então, tanto há razão nos argumentos de quem fala que se criou uma indústria de danos morais sob esse aspecto, que qualquer pessoa entra com pedido de dano moral, às vezes por até se estabelecer uma ideia de dano moral meio acientífica, vamos dizer assim, sem cientificidade, como também existe razão daqueles que reclamam, por outro lado, que as indenizações elas são fixadas em montantes inexpressivos na prática. Então, essas duas críticas elas correspondem à realidade realmente, mas elas correspondem à realidade por quê? Porque as duas funções da reparação por danos morais acabaram sendo, infelizmente, distorcidas, desvirtualizadas no decorrer das décadas, tanto no direito europeu quanto no direito brasileiro. Mesmo assim, o direito europeu ele continua um pouquinho mais científico ainda com relação à indenização por danos morais. Nós já evoluímos bastante aqui no Brasil, até mesmo porque, se levarmos em consideração que discutimos isso em termos jurisprudenciais há apenas 32 anos, vamos completar 32 anos agora de Constituição de 88, realmente houve uma evolução, porque 32 anos é muito pouco para uma história jurídica de um instituto como este, que é tão importante. Bom,
Dito isso, eu precisarei apenas agora distinguir algumas figuras com vocês para que a gente possa seguir, para que a gente possa entrar na fixação da indenização por danos morais, que é o grande tema de hoje. Hoje nós vamos discutir fixação dos danos morais. Vamos falar sobre os critérios que a jurisprudência tem encontrado para estabelecer como será arbitrada judicialmente a indenização por danos morais. Eu conversei com vocês há algumas semanas atrás que, na teoria do dano, nós podemos ter danos patrimoniais e danos morais. Certamente vocês se lembram disso. E aí eu falei para vocês que a rubrica perdas e danos é uma rubrica bastante comum e apropriada para trabalharmos com a chamada reparação por danos patrimoniais. E que a reparação por danos patrimoniais abrange tanto os danos emergentes, que são os prejuízos econômicos ocorridos sobre o patrimônio da vítima, como chamados lucros cessantes, isto é, aquele prejuízo econômico sobre o que a vítima, com extrema probabilidade, iria receber, mas acabará não recebendo por conta dos danos que o agente cometeu. Então, essa rubrica, ela integra a chamada indenização por danos patrimoniais, a rubrica dos danos patrimoniais, as chamadas perdas e danos, né? Já a rubrica dos danos morais, ela se divide também em duas partes, tá? Uma que é a reparação por danos morais no seu sentido de violação a um direito da personalidade, que é a evolução àquela teoria do preço da dor, que nós conversamos na semana passada. E há a possibilidade de uma cumulação de indenização por danos morais com uma segunda rubrica, que se chamam danos estéticos. Então, agora chegamos finalmente a uma outra ideia que não havia ainda falado com vocês. A possibilidade de indenização por danos estéticos. Estou aqui abrindo para todo mundo a expressão danos estéticos. Como é que funciona essa situação dos danos estéticos? O que é um dano estético? O dano estético é um dano moral? Ele não deixa de ser algo que também decorre de um dano moral. Mas o dano estético, ele diz respeito a uma situação agravada que o dano moral causa à vítima. Tá? O dano moral, nós acabamos de falar na semana passada e na semana retrasada, ele tem por fundamento a violação de um direito da personalidade. Aí conversamos que a violação a esse direito da personalidade pode se verificar quando há um dano à vida, quando há um dano físico, quando há um dano psíquico ou quando há um dano moral em sentido estrito. Eu mencionei, inclusive, com vocês que o Superior Tribunal de Justiça já tem utilizado uma nomenclatura que é bastante adequada, que a reparação por danos morais ela ocorre quando há algum dano biopsíquico moral, né? Isto é, um dano biopsíquico, então danos físicos ou danos psíquicos, ou um dano moral em sentido estrito. Alguns danos da personalidade podem acarretar não apenas esse fato danoso, que nós já mencionamos aqui, que fazem com que o dano da personalidade seja considerado um daminum in re ipsa, ou seja, basta a simples prova do fato danoso para haver o reconhecimento do dano moral. Mas, mais do que isso, podem causar um desvalor de natureza estética à vítima. E esse desvalor pode contribuir para um mau funcionamento do ponto de vista estético com relação a uma perda de membros, por exemplo.
ou com relação a uma perda de uma parte do corpo que era utilizada pela vítima também para exposição de sua imagem, para que ela pudesse auferir benefícios econômicos com isso. Então, eu posso ter o chamado dano estético quando, por exemplo, uma atriz acaba sofrendo uma queimadura no rosto, fruto daquele acidente que sofreu. Além do dano à personalidade, ela tem esse dano de natureza estética. Quando eu tenho uma queimadura no rosto, que impedirá a restauração do rosto ao seu estado original. Então, a ideia de dano estético é uma ideia de um gravame maior, é a ideia de um prejuízo de ordem moral que também não diz respeito apenas à violação da personalidade, mas diz respeito à perda de um membro, à perda da função de um membro, ou a um desvalor da imagem da pessoa quando a pessoa se utiliza daquela imagem para fins estéticos. O dano estético ele também é reparável. Isso já tá afirmado na doutrina e na jurisprudência brasileira, a semelhança do que ocorre no direito europeu. Então, é possível a chamada indenização por dano estético. Tá? Como será feito o cálculo disso, eu também explicarei para vocês hoje. Bom, então, nós temos, na verdade, as seguintes possibilidades de indenização na responsabilidade civil, que eu vou anotar aqui no quadro. Nós temos a reparação por danos patrimoniais puros. Temos a reparação por danos morais puros. Temos a reparação por danos patrimoniais decorrentes de danos morais, que é aquela situação que conversamos da pessoa que tem despesas ou que tem danos decorrentes da perda da vida, do afastamento do trabalho, das despesas médico-hospitalares, lembram? E também nós temos a possibilidade de reparação de danos de natureza estética, tá? Quando o dano acaba atingindo um benefício que a pessoa tinha através da exposição de sua imagem para fins profissionais. Isso é muito comum com relação a artistas de cinema, artistas de televisão, artistas de teatro. Também quando existe uma disfunção permanente que é causada à vítima, o chamado aleijão. A vítima perde a mão inteira, perde dedos, perde braços, perde pernas. Então, nessas situações, nós também temos a possibilidade do chamado dano estético. Bom, pois bem, então, dito isso, nós vamos agora conversar sobre a fixação da indenização por danos morais. Vamos verificar o que é que a jurisprudência brasileira entende como critério de fixação por danos morais. E, com relação a isso, eu tenho que começar com uma notícia que é aquela notícia negativa. O STJ, ele, para fins de responsabilidade civil, ele entende, continua entendendo, na quase totalidade de seus julgados, e vocês verão isso, que eu vou colocar os julgados na plataforma ainda hoje, eu vou avisar o Patrick a esse respeito. O STJ ele entende que a indenização não pode ser fixada em seu valor final num valor que gere enriquecimento ilícito à vítima. Ou seja, o STJ adota a teoria do enriquecimento ilícito para indenizações por danos morais. Por essa teoria, nós temos o grande problema, que é o que acontece no país hoje, né? Que é o problema de termos indenizações por danos morais que, para as vítimas, na maioria das vezes, constituem valores insatisfatórios, inadequados, que não seriam
próprios para compensar a ofensa que elas sofreram, né? E que antigamente se falava compensar a dor, né? Como também, por outro lado, se estabelece um critério, que é o seguinte critério: se eu não posso enriquecer ilicitamente as vítimas com uma indenização por danos morais, isso acaba fazendo com que eu não desestimule na prática a reincidência. Não desestimulando na prática a reincidência, o que acontecerá? Eu terei uma quantidade múltipla de várias ações de indenizações por danos morais por outras vítimas da mesma conduta danosa praticada pelo agente, que preferirá absorver o valor total das indenizações que pagará dentro de um cronograma esperado de execuções ou de cumprimentos de sentenças condenatórias, absorvendo todo esse montante no próprio custo final do produto ou do serviço que a empresa continuará exercendo como atividade. Isso significa que a teoria do enriquecimento ilícito acaba gerando um forte estímulo à reincidência, porque há simplesmente o recálculo da atividade empresarial sobre o custo final que vai ser colocado no mercado. E esse forte estímulo à reincidência é que gera o que as empresas falam com muita razão, uma indenização por danos morais industrializada. Vira uma indústria. Todo mundo pede indenização por danos morais. É certo que algumas pessoas pedem indenização por danos morais por coisas que se constituem um exagero, sem sombra de dúvida. Mas a partir do instante em que a doutrina e a jurisprudência brasileira estão caminhando juntas, e realmente a jurisprudência está começando a evoluir nessa ideia de que só haverá indenização por danos morais se houver violação ao direito da personalidade, eu tenho uma redução nessa ideia de vulgarização dos pedidos de indenização por um lado, mas eu não tenho essa redução de quantidades de ações enquanto eu não tiver o desestímulo efetivo à atividade do agente que for considerada uma atividade reiteradamente danosa a várias pessoas. Então, a reiteração ela acaba sendo o grande problema. E a jurisprudência do STJ ela tem, inclusive, se utilizado dessa teoria do enriquecimento ilícito para fazer o processo inverso, que é o de reduzir a indenização fixada na instância originária, que julgou a ação. Então, vamos supor que o juiz aqui da cidade de São Paulo, da Vara Central, fixe uma indenização por danos morais e vamos supor, chutando um número, fixe 20 mil reais a título de indenização por danos morais. O Tribunal de Justiça confirma a decisão. E a empresa, então, recorre para o Superior Tribunal de Justiça. No Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça ele não vai reexaminar as provas, porque o reexame das provas ele acaba sendo bastante dificultado no STJ por conta de uma súmula, que eu peço que vocês anotem, que é a súmula número 7. Essa súmula número 7 do STJ é que faz com que o STJ não tenha que reavaliar casos que já foram julgados em um duplo grau de jurisdição, né? Com relação ao mérito do caso. Mas essa súmula 7 fala que o simples exame de prova não cabe ser feito pelo recurso especial. Mas isso não impede o STJ a trabalhar com os efeitos do exame de prova feito pelo Tribunal Estadual ou Federal de origem ou pelo juiz de origem. Então, o que acaba acontecendo? Muito embora o STJ não reexamine as provas dos autos, na grande maioria dos julgados, aplicando a chamada súmula número 7, o STJ ele tem estabelecido as indenizações
passíveis de revisão. Então, quando o STJ considera que a indenização foi fixada num montante muito grande pelo juiz de origem ou pelo tribunal de origem, ele reduz o valor da indenização, aplicando a teoria do enriquecimento ilícito. O que quer dizer isso na prática, gente? Na prática, quer dizer pura e simplesmente uma coisa. Ao se reduzir o valor da indenização, se está atendendo ao recurso especial do agente que foi condenado pelos danos causados e se está estimulando o agente à reincidência na prática. Porque, novamente, ele absorve esse custo no custo final dos produtos e serviços, ao invés de proceder a uma modificação estratégica de toda a maneira de captação de clientela e de colocação de produtos e serviços no mercado com relação àquele dano que acabou ocorrendo. Isso é mais custo, isso é mais caro, isso tem que ser feito de maneira mais rápida a partir do instante em que eu tenho uma indenização por danos morais que realmente desestimule a reincidência. Então, a teoria do enriquecimento ilícito ela acaba sendo aplicada pelo STJ mesmo naqueles casos em que ele não reexamina as provas. E ele não reexamina as provas para fins de mérito da causa, na grande maioria dos casos, aplicando a súmula 7. Essa súmula 7, ela impede o reexame de provas. O reexame de provas, então, só é admitido de forma absolutamente extraordinária dentro do STJ. Mas o STJ ele pode mudar o valor da indenização. E pode reduzir esse valor, pode elevar esse valor. A experiência do STJ é de uma quantidade de ações em que ele muito mais reduz o valor das indenizações por danos morais do que ele eleva o valor das indenizações por danos morais. Um dos primeiros julgados a estabelecer e fixar isso de uma maneira muito cristalina quanto à aplicação da teoria do enriquecimento ilícito no STJ, eu cito no meu manual. É um julgado da terceira turma de 2011 da ministra Nancy Andrighi. Esse julgado estabelece que é possível a redução da indenização por danos morais com o objetivo de se evitar o enriquecimento ilícito. O que é que diz o STJ nesse julgado e nos julgados posteriores, desde 2011 até hoje? Então, são 9 anos onde o STJ tem aplicado essa teoria de uma forma extremamente forte, extremamente impactante, para reduzir indenizações por danos morais. A fixação do valor da compensação pelos danos morais deve balizar-se, diz o STJ, entre a justa composição e a vedação do enriquecimento ilícito, levando-se em consideração o critério da proporcionalidade, bem como as peculiaridades de cada espécie. Bom, o critério da proporcionalidade ser utilizado aqui não deixa de ser um critério razoável. Se bem que em direito privado, o critério da proporcionalidade ele é um pouquinho diferente e tem um outro nome, é critério da razoabilidade. O critério da proporcionalidade é um critério do direito público, é um critério que existe em direito constitucional, em direito administrativo, em direito civil, em direito empresarial, em direito consumidor. O critério é o critério da razoabilidade. Mas tudo bem, não vou entrar nessa seara agora, nessa discussão. Me parece que a discussão mais importante aqui se prende ao fato de que o STJ, ele, mesmo quando não reexamina provas para avaliação do mérito ou reavaliação do mérito, ele reduz indenizações por danos morais baseado na teoria do enriquecimento ilícito. O que diz a súmula número 7 do STJ, que eu, inclusive, coloquei aí no chat para vocês? A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. É isso que diz a súmula 7. Então, se uma pessoa quer simplesmente buscar a reavaliação das provas que foram analisadas pelo juiz de primeira instância ou pelo juiz de segunda instância, que aí, no caso, então, é um órgão colegiado, não é um juiz só, seria a turma nos tribunais regionais federais ou seriam as câmaras nos tribunais estaduais, não caberá o recurso especial.
Então, nesses casos, o STJ nega seguimento ao recurso especial. Agora, com base no quê? Na súmula 7. Agora, se há algum pedido para majoração ou minoração da indenização por danos morais, o STJ pode, excepcionalmente, afastar a súmula. E ele tratará apenas da avaliação da indenização. É o que diz a súmula 7, é o que diz o entendimento do STJ. E o STJ tem feito esse entendimento no que diz respeito à reparação por danos morais. Para o STJ, a teoria do enriquecimento ilícito deve ser aplicada na indenização por danos morais. Aí você deve ficar assim, olhando para mim, falando, pô, Senise, então tudo que você me falou essa passada não presta. Não, não é que não presta. Aliás, a maioria das coisas que eu falei para vocês na semana passada são extremamente importantes para a nossa matéria. O que eu estou falando é que a posição do STJ é de admitir a aplicação da teoria do enriquecimento ilícito para reduzir as indenizações por danos morais. E que esta visão do STJ nega, na prática, uma das funções da indenização por dano moral, que é desestimular a reincidência. Nega na prática não porque essa ideia em si negue na prática essa função, porque o STJ coloca no papel teoria do enriquecimento ilícito. Nega na prática porque as práticas de mercado que são adotadas pelas empresas são práticas, então, de embutir no custo final do produto ou do serviço os valores pequenos de indenização, segundo um cronograma que elas colocam de custos nas suas planilhas anuais, levando-se em conta aquilo que está expectado, que se espera que venha a ser perda de caixa por conta de despesas judiciais. E isso faz com que, na prática, o mercado não atue de maneira a evitar o desestímulo. Então, é nesse sentido que acaba se vulnerando a ideia de desestímulo. Não é que o STJ considere que não pode ter desestímulo. O STJ considera que uma das funções da indenização por danos morais é desestimular a reincidência. Mas a orientação que ele tem adotado de aplicar a teoria do enriquecimento ilícito tem feito, na prática, que o mercado atue de uma outra forma. Não que o mercado evite a reincidência, mas que o mercado acaba tomando medidas que paulatinamente absorvem o custo das despesas processuais, inclusive as de natureza indenizatória, no custo final de produtos e serviços adquiridos por consumidores. E é nesse sentido que nós acabamos não tendo o desestímulo à reincidência. Bom, uma observação que eu já fiz com vocês na aula passada é que a teoria do enriquecimento ilícito não é uma teoria adotada originariamente para a construção da indenização por danos morais. Justamente porque a indenização por danos morais ela se prende originariamente à ideia de que as primeiras vítimas que vierem a ser indenizadas terão direito a uma indenização vultosa justamente para que a reincidência deixe de existir no mercado. Se eu tenho uma minoração ou até mesmo a supressão da reincidência por parte daquela empresa que já foi condenada em uma outra ação, eu terei, por consequência, uma quantidade de ações condenatórias com sentenças de procedência cada vez menor. E, por decorrência disso, com o tempo a médio e longo prazo, uma quantidade cada vez menor de ações propostas por vítimas, porque não serão mais vítimas de práticas de reincidência. Então, a ideia do Instituto é realmente dar uma saneada no mercado. E a aplicação da teoria do enriquecimento ilícito não contribui para a modificação do funcionamento do mercado. É essa que é a crítica que tem que ser feita a essa situação do STJ. Bom, o STJ adota um critério de indenização por danos morais que ele chama de método
bifásico. Bifásico. Aqui, ó. Também isso está no meu manual, no capítulo 33, Teoria do Dano. Tá? O que é esse método bifásico? É um método que se divide em duas etapas. Isso já foi fixado também no ano de 2011 pela segunda sessão do STJ. A sessão uma sessão do STJ reúne turmas do STJ. Então, a segunda sessão ela reuniu a terceira e quarta turma do STJ, que tem competência para trabalhar com responsabilidade civil normalmente, e fixou o método bifásico a vir de orientação para o STJ para chegar ao montante do valor da indenização por danos morais. Então, percebam, não é algo chutado, não é um chutômetro, como muitas pessoas pensam por aí. Né? Existem critérios de fixação da indenização por danos morais. Os danos morais não são fixados numa tabela. Ofendeu a vida vale tanto. Porque isso serve para cálculo atuarial de seguro de vida. A indenização por danos morais não serve para isso. A indenização por danos morais ela é fixada por arbítrio judicial e depende, volto a insistir, das circunstâncias do caso. Pois bem, a primeira etapa do método bifásico que o Superior Tribunal de Justiça adota é a fixação do valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico violado. Então, é óbvio, se eu tenho uma ofensa à vida, eu tenho um interesse jurídico violado que é de muito maior gravidade do que se eu tenho a ofensa à honra de uma pessoa. Então, o que o STJ coloca? Que eu tenho que ter um valor básico de indenização que constitui o primeiro passo. Esse valor básico de indenização, no entanto, não é o valor final da indenização, é a primeira etapa. Ora, como nós conversamos nas duas aulas anteriores, eu posso ter uma série de bens da personalidade que são violados, cabendo a chamada indenização por danos morais. Tenho o direito à vida, o direito à integridade física, que é o direito à saúde, eu tenho o direito à imagem, o direito à voz, o direito ao uso do corpo da pessoa, ou de partes separadas do corpo, quando a pessoa ela aceita dispor de algum órgão, aceita dispor de algum outro elemento do corpo para ajudar uma outra pessoa, ou até mesmo para o comércio jurídico, como cabelos ou unhas. Quando eu tenho também a chamada violação do direito à liberdade, do direito à integridade psíquica, do direito à intimidade, que comporta o direito à privacidade, que é tão estudado nos dias de hoje por conta da sociedade da informação e da internet, né? Tem os direitos morais da personalidade, que comportam o direito ao nome, o direito à honra objetiva e subjetiva das pessoas, o direito moral às criações intelectuais. Então, vejam só a quantidade de direitos da personalidade que nós temos. Por isso, a ideia do STJ não é ruim aqui, é uma ideia muito boa. A ideia é a seguinte: bom, eu tenho que ter algum critério de indenização. Então, vamos dividir o critério em duas etapas. A primeira etapa, eu tenho que partir a indenização de um valor básico, levando em consideração qual foi o interesse violado. Isso não significa que sempre que eu tiver uma perda da vida, o valor básico será igual. Não é isso. Mas porque eu vou levar em conta as circunstâncias do caso. Mas significa que eu vou ter que ter uma ideia de valor de indenização mais grave para o dano à vida do que para um dano de um direito da personalidade que não seja juridicamente tão expressivo, tão relevante quanto a perda da vida. A segunda etapa do método bifásico que o STJ adota é a análise das circunstâncias do caso. Essa análise das circunstâncias do caso é o que eu vou agora tratar com vocês de uma maneira um pouquinho mais elaborada do que a segunda sessão do STJ coloca. Porque eu tenho, além do STJ, uma série de situações que a própria doutrina
e a jurisprudência brasileira colocam como critérios que devem ser levados em conta pelo julgador para fins da chamada indenização por danos morais. Mas, então, a primeira etapa do critério bifásico é se identificar qual é o interesse jurídico violado. E a segunda etapa é se analisar as circunstâncias do caso. O STJ decidiu o método bifásico até um pouco antes de 2011, mas o julgado que eu coloco no meu curso é um outro julgado de 2011, que é da terceira turma. O relator é o ministro Paulo de Tarso Sanseverino. E esse critério bifásico para fixação da indenização por danos morais ainda hoje é adotado pelo STJ. Então é muito importante vocês saberem disso, vejam vocês. É uma matéria importantíssima. E é curioso que muita gente não fala disso. Eu não consigo entender por quê. Porque o STJ, volto a repetir, vocês sabem muito bem, é o principal tribunal brasileiro no que diz respeito a essa situação de avaliações de casos, de uniformização da jurisprudência nacional. Pois bem, quais são os critérios outros que doutrina e jurisprudência adotam para analisar as circunstâncias do caso? E eu invoco aqui para vocês um livro que é preciosíssimo, que eu já falei para vocês, que é o livro do meu guru de direito civil, já falecido infelizmente, mas que é a tese dele de titularidade da cadeira de Direito Civil na área de Direito de Autor na Universidade de São Paulo, professor Carlos Alberto Bittar. O livro dele chama-se Reparação Civil por Danos Morais. Essa tese de titularidade do professor Carlos Alberto Bittar, ela é de 1992. Vejam a atualidade do tema para aquela época. A Constituição Federal de 88 é que acabou com a discussão se havia indenização por danos morais ou não. E menos de 4 anos depois dessa Constituição, o professor Carlos Alberto Bittar apresentou esse livro, que virou um clássico no direito brasileiro, A Reparação Civil por Danos Morais. O livro foi publicado pela editora Revista dos Tribunais. Creio que a Biblioteca da São Judas tem esta obra, tá? E é uma obra que vocês encontram com uma certa facilidade em outras bibliotecas e também podem encontrar eventualmente em sebo. Encontrando essa obra, a sugestão que eu dou para vocês, comprem. Essa obra é uma obra preciosa, realmente, sobre o tema. Pois bem, o professor Carlos Alberto Bittar, já na década de 90, quando elaborou a sua tese, conseguiu coletar uma série de critérios da jurisprudência brasileira em curtíssimo espaço de tempo sobre indenização por danos morais. Vejam vocês, ele cita alguns critérios de julgados que já acolhiam indenização por danos morais antes da Constituição de 88, mas não existia pacificação a esse respeito. E cita outros julgados que são de 89, de 90, de 91, que trabalham com o tema. É isso que é bastante interessante. Bom, além do livro do Carlos Alberto Bittar que estou aqui falando, vocês podem pegar outros autores que trabalham com o tema e trabalham muito bem. Então, existe o Humberto Teodoro Júnior, é um outro autor que tem um livro chamado Danos Morais. Humberto Teodoro Júnior. O professor Humberto Teodoro Júnior, ele é professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais, tá? É um grande nome do direito processual brasileiro, ele tem um curso de processo civil muito interessante, e ele também é professor de direito civil. Ele, inclusive, é responsável por 2 livros muito interessantes de comentários ao Código Civil da editora Forense. Ele comenta a parte geral, a teoria do negócio jurídico. Eu acho muito bom os comentários dele. Tanto que eu cito esses comentários dele no volume 1º do meu manual, na Teoria Geral do Direito Civil. Tá? Vocês encontrarão também uma tese de doutorado muito boa de um juiz de São Paulo, que é o Antônio Jeová dos Santos. Estou aqui colocando, que já é uma tese também um pouco mais antiga, mas se não fala memória, por volta do ano de 2000, 2005, uma tese de doutorado muito interessante a respeito do tema. Tá? Bom, há livros bons sobre danos morais no direito brasileiro. Nos cursos de direito civil, vocês já perceberam que eu falo bastante do tema, porque eu acho o tema importantíssimo. Mas eu também recomendo para vocês 2 cursos, o Orlando Gomes, apesar dele ter falecido antes do reconhecimento do legislador
do constituinte da indenização por danos morais. Recomendo a Maria Helena Diniz, que também é muito boa nessa passagem. O curso da Maria Helena Diniz é um curso excelente, vocês sabem disso, né? E vamos tocando por aí. Bom, quais são os critérios que eu gostaria de destacar para vocês, além dos critérios que foram aqui colocados? O critério bifásico do STJ. Primeira etapa, identificar qual é o interesse jurídico lesado. Segunda etapa, as circunstâncias do caso. Então, são os seguintes, e me parece que esses critérios eles cabem nessa segunda etapa, com relação, sem sombra de dúvidas, à análise das circunstâncias do caso, para fins de fixação definitiva do valor da indenização. Primeiro, a fixação de obrigação de reparação por danos morais. Professor, o livro Carlos Roberto Gonçalves pode ser adotado? Viviane, pode, mas você vai reparar que o professor Carlos Roberto Gonçalves fala bem menos nessa matéria do que os outros autores. Tá? E isso decorre de uma questão muito simples, gente. É aquilo que eu já havia conversado com vocês sobre temas nos quais os autores se debruçam. Né? Há autores que são mais acadêmicos e autores que trazem mais a experiência profissional deles. Carlos Roberto Gonçalves é um dos grandes nomes do direito civil brasileiro. Tá? Eu quero que fique muito claro isto que eu estou falando aqui. Tá? Mas, conforme eu já conversei com vocês, em alguns temas, uns autores se debruçam mais do que outros. Tá bem, Viviane? Bom, com relação aos critérios que levam em conta as circunstâncias do caso, o primeiro critério, fixação da obrigação de reparação por danos morais. Eu posso ter a obrigação de reparação por danos morais fixada não apenas como uma obrigação de dar. É isso que muitas vezes as pessoas deixam escapar. Vocês viram em direito das obrigações que eu tenho como principal classificação das obrigações aquela que distingue as obrigações pela prestação em obrigação de dar, obrigação de fazer e obrigação de não fazer. A chamada indenização por danos morais, ela tem sido muito estudada como pagamento de valor arbitrado pelo juiz, porque a indenização por danos morais ela é fixada pelo arbítrio judicial. Mas nada impede a possibilidade do juiz integrar a chamada indenização por danos morais uma determinada obrigação de fazer, ou ainda uma obrigação de não fazer. Então, eu posso ter o juiz fixando a indenização por danos morais não apenas como obrigação de dar, que é pagar um valor de uma indenização, como também determinar uma conduta que restabeleça a situação da vítima perante a sociedade, do ponto de vista social. Isso pode ser uma conduta de fazer ou uma conduta de não fazer. Então, o não fazer não inserir novamente o nome da vítima no SPC por aquele mesmo motivo. Isso é uma obrigação, sem sombra de dúvidas, que decorre de uma violação de danos morais. A segunda hipótese, a obrigação de fazer, realizar uma divulgação de nota que favoreça a vítima que teve indevidamente o seu nome maculado, confundido com o nome, por exemplo, de um criminoso. Então, eu posso ter na indenização por danos morais não apenas a fixação de uma obrigação de dar, que é o pagamento de um valor em favor da vítima, eu posso ter também, em favor da vítima, a fixação de uma obrigação de fazer ou de uma obrigação de não fazer. Essa ideia que vem da própria doutrina brasileira, inspirada também na doutrina europeia, é uma ideia bastante apropriada e bastante compatível com a chamada reparação por danos morais, portanto. Tá? Então, é possível, sim, que a existência desse tipo de cumulação de obrigações na indenização por danos morais. O juiz deverá apreciar o caso concreto para trabalhar com isso. Tá bom? O segundo critério, professor Ângelo, um exemplo disso seria o Bolsonaro pedir desculpas em rede pública a Maria do Rosário. Bom, o Ângelo está fazendo uma colocação aqui referente
a discussão que houve entre o então deputado federal Jair Bolsonaro e a deputada federal Maria do Rosário, né? Essa discussão, inclusive, teve uma repercussão nacional, porque vários repórteres estavam presentes na ocasião e vários repórteres, então, eles trabalharam com essa situação, né? Pois bem, Ângelo, nesse tipo de caso, o que nós temos? Nós temos uma situação bastante curiosa. Vamos supor que a Maria do Rosário ela tivesse não apenas obtido o pedido de desculpas dele, que foi o que ela pediu, mas tivesse exigido uma indenização por danos morais. Bom, ela teve esse pedido de desculpas, mas não em rede pública, né? O pedido de desculpas é uma obrigação de fazer. O teu exemplo está correto, né? Porque o que acaba acontecendo, a ideia do dano moral não é uma ideia fixa a um montante em moeda corrente. Não é essa a ideia. A ideia do dano moral é que se estabeleça uma pena civil para a pessoa que violou o direito à personalidade da outra. No caso concreto, o então deputado teria ofendido a honra da então deputada perante os repórteres e terceiros que estavam ali no corredor da Câmara dos Deputados. Então, o teu exemplo está correto. Seria possível, eventualmente, sim, que o juiz, nesse caso, fixasse uma indenização por danos morais com a obrigação de dar e também fixasse uma obrigação de fazer, consistente em dar desculpas em rede nacional, por exemplo. Sim, seria possível. A ideia da obrigação de dar, fazer e não fazer, ela acaba compreendendo justamente essa elasticidade. E a fixação de obrigação de reparação por danos morais não pode ser entendida apenas como uma fixação em pagamento em dinheiro ou em moeda corrente, justamente porque na indenização por danos morais eu não trabalho com valores econômicos, mas trabalho com uma ideia de compensação por danos não patrimoniais. Então está corretíssimo o exemplo que você colocou aqui, Ângelo. O segundo critério que a jurisprudência e a doutrina estabelecem, além do método bifásico do STJ, e que, penso eu, se encartaria também na ideia de análise das circunstâncias do caso, que o método bifásico do STJ coloca, é a delimitação da reparação devida. Essa ideia de delimitação da reparação devida, ela tem sido um pouco confundida por algumas pessoas, né? Quando se fala em delimitação da reparação devida, não se está querendo dizer em tabela de indenização de danos morais. Há alguns anos atrás, o próprio STJ, através da assessoria de comunicação, divulgou uma ideia sobre aquilo que a jurisprudência do STJ vinha praticando quanto à primeira etapa do método bifásico, né? Quanto ao valor básico da indenização, considerando o interesse jurídico violado. E isso foi confundido por toda a comunidade jurídica e mesmo pela imprensa com uma ideia de tabelamento. E isso não é uma ideia de tabelamento, era simplesmente uma publicização do andamento que o STJ estava dando para a ideia do que seria, àquela época, o interesse jurídico violado e como seria a compensação. Só que a falha da divulgação, que foi bastante infeliz realmente, é que a divulgação ela apenas falava em valores monetários e não falava de outras possibilidades, como é o caso da obrigação de fazer e não fazer, que eu apontei há poucos instantes atrás. Por conta disso, se criou um mal-estar à época, e o STJ, através da presidência, retirou no dia seguinte aquela tabela que havia sido inserida no site pela assessoria de comunicação. Bom, por que estou falando isso para vocês? Porque não existe tabela de indenização por danos morais. O dano moral ele não é arbitrado por uma tabela feita pelo juiz ou feita pelo legislador. O dano moral decorre do arbitramento judicial. Então, também não será a tabela que é feita por cálculos atuariais de companhias de seguro. É o arbítrio judicial que, examinando o caso concreto,
irá identificar qual foi o interesse jurídico violado, um direito à personalidade, qual foi esse direito à personalidade violado, e também analisará quais são as circunstâncias do caso que levam à fixação da indenização. Acabamos de ver que eu posso fixar a indenização por danos morais juntando obrigação de dar com obrigação de fazer ou de não fazer. E agora o segundo critério é delimitar a reparação devida. Delimitar a reparação devida não é tabelamento de indenização a partir do instante em que eu posso fixar a obrigação de dar, fazer ou não fazer. Mas significa que o juiz, ao arbitrar a reparação por danos morais, ele deve estabelecer todos os contornos dela, todos os limites dela. A ideia de tarifamento, inclusive, ela ofende um princípio constitucional que todos aplicamos na doutrina e na jurisprudência, que é o princípio da proteção da dignidade da pessoa humana. Esse princípio está no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Como é que eu posso transformar a dignidade de alguém em um valor monetário? Não há como se transformar isso em um valor monetário. Eu posso, quando muito, estabelecer um critério de compensação, que nunca será a mesma coisa, né? Então, realmente, a ideia de tarifamento é descabida. Quando se fala que a obrigação por danos morais deve ser fixada, deve ser delimitada, o que se está querendo dizer são os contornos da pena civil, que deve servir também para desestimular o agente, que é o nosso grande problema na prática no direito brasileiro. Um terceiro critério é o critério da situação socioeconômica do agente. Esse critério é um critério muito importante e é um critério, infelizmente, bastante ignorado, até mesmo em petições iniciais, não apenas em sentenças judiciais. Por que o dono do boteco da esquina acaba pagando uma indenização por danos morais, por uma intoxicação alimentar, equivalente na jurisprudência ao que paga um restaurante da High Society em São Paulo para uma outra vítima? Não existe uma resposta própria para isso. Mas é uma realidade que tem acontecido. Não se leva em conta, muitas vezes, para a fixação da indenização, um critério importantíssimo, que é o critério da situação socioeconômica do agente. A questão é muito simples. Eu venho martelando a cabeça de vocês, falando que a indenização por danos morais é uma pena civil. Só que é uma pena civil que tem como função desestimular o agente a reincidir na conduta. Ora, se eu fixo o valor de uma indenização para o dono do boteco pela intoxicação alimentar que ele causou ao cliente dele, em valores praticamente iguais ou muito próximos do valor que é pago por um restaurante fino para o seu outro cliente, eu tenho, na realidade, uma falsa ideia de aplicação de igualdade. Por que uma falsa ideia de aplicação de igualdade? Senise, olha só. A vítima do boteco vai ter um valor de indenização igual à vítima do restaurante fino. Eu não estou te entendendo. Vamos supor que ambos ganhem de indenização R$5.000 por danos morais. Tá bom. Para quem custa mais de R$5.000? Para o dono do boteco ou para o dono do restaurante fino? Normalmente, se o restaurante fino não estiver indo à bancarrota, para o restaurante fino. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se a indenização por danos morais ela tem a dupla função, que é ser uma pena civil e desestimular a reincidência da conduta, como é que eu posso dizer que eu estou desestimulando a reincidência da conduta do dono do restaurante fino e do dono do boteco da mesma maneira? Não estou, porque a realidade socioeconômica dos agentes que causaram o dano é diferente. A partir do instante que a realidade socioeconômica dos agentes que causam dano pode ser diferente, em várias situações, em várias relações jurídicas que temos na sociedade,
é indispensável se levar em conta a situação socioeconômica do agente. Eu tenho sugerido para pessoas que me perguntam sobre essa questão da matéria que o ideal mesmo seria, com relação a uma indenização solicitada de uma grande empresa, às vezes uma empresa transnacional, que se obtenha um balanço dessa empresa que é publicizado todo ano e se junte esse balanço no processo, para que o juiz tenha uma ideia de quanto a empresa teve de lucro no ano anterior, para que o juiz possa dimensionar qual que é a real situação socioeconômica daquela empresa. Isso faz toda a diferença. É muito diferente a gente discutir qual foi o lucro de um banco no ano passado e qual foi o lucro de uma atividade empresarial de vestuário no ano passado. É muito diferente nós discutirmos qual foi o lucro de uma empresa que tem filiais no país inteiro ou que tem várias franquias, do lucro que tem uma empresa familiar. A situação socioeconômica do agente ela é indispensável como critério de indenização justamente por conta da função de desestimular a reincidência. Então, esse critério é um critério que tem que ser adotado para a fixação da indenização por danos morais. Penso eu particularmente que, levando-se em conta o método bifásico do STJ, ele deveria ser adotado já na primeira fase, porque aí não estou fazendo uma análise das circunstâncias do caso concreto. Eu estou analisando, sim, o valor do interesse jurídico que envolveu as partes naquele dano moral que ocorreu. Então, penso aqui que esse é um critério que pode ser utilizado até na primeira fase, o da situação socioeconômica do agente. O segundo critério é o da gravidade da extensão do dano. Segundo não, já é o quarto critério, né? O primeiro critério que falamos aqui depois do bifásico é a obrigação de dar, fazer ou não fazer. O segundo, delimitar a reparação do dano. O terceiro, agora, situação socioeconômica do agente. O quarto, a gravidade da extensão do dano. A análise da gravidade da extensão do dano diz respeito a não apenas o posicionamento quanto ao dano que a vítima efetivamente sofreu pelo desvalor do seu direito da personalidade, como também pelo desvalor social decorrente da conduta do agente. Então, na análise da gravidade da extensão do dano, deve-se levar em conta a questão do desvalor pessoal, mas também o desvalor social decorrente da conduta do agente para fins de fixação da indenização. Isso ocorre justamente porque a grande função do direito pós-moderno, do direito contemporâneo, é a valorização da pessoa. Lembre-se disso. Né? Outro critério é a observância da função do desestímulo da reincidência. E aqui nós entramos na encruzilhada que eu venho mencionando para vocês e que eu reafirmei de forma mais contundente no início da aula de hoje. Como é que eu vou desestimular a reincidência, apesar dela ser um critério e a função da indenização por danos morais é esta, se eu adoto uma teoria limitativa de indenização por danos morais, que é a teoria do enriquecimento ilícito. E que é uma teoria que não está ligada à indenização por danos morais na sua origem. Essa é a crítica que eu insisto novamente em fazer. Infelizmente, isso o Carlos Alberto Bittar já falava, já acusava na sua tese em 1992. Havia, à época, já alguns julgados, e há julgados ainda hoje, que estabelecem mais um critério. E esse critério realmente é um critério que, penso eu, e muita gente na doutrina e na jurisprudência pensa, é um critério nada razoável. Que critério é este que não seria razoável e que há alguns julgadores se utilizando dele? É o critério da situação socioeconômica da vítima.
Esse critério da situação socioeconômica da vítima, ele é um critério que chega a ser desumano. E eu explico para vocês por quê. Os julgadores, quando fixam a indenização por danos morais e adotam esse critério, entendem que a situação socioeconômica da vítima ela é importante para a fixação do valor da indenização por danos morais. Isso, na prática, quer dizer que se a vítima que teve a sua vida ceifada ou teve o seu braço decepado num acidente de transporte, por exemplo, mora numa comunidade, por esse critério que, volto a insistir, discordo completamente dele, teria direito a uma indenização por danos morais menor do que a de uma pessoa de classe socioeconômica melhor. Esse é um critério odioso, é um critério que diz respeito até mesmo a uma promoção de luta de classes, né? Então, se a pessoa socioeconomicamente estava em melhor situação, ela tem direito a uma indenização maior. Se a pessoa estava numa situação socioeconômica inferior, ela tem direito a uma indenização menor. É um absurdo do ponto de vista conceitual. A partir do instante em que o dano moral é um dano de natureza não patrimonial. Então, eu não posso estabelecer esse critério como um critério delimitador do que é reparação por danos morais. Isso viola o princípio da proteção da dignidade da pessoa humana, que é universal para todas as pessoas, independentemente da sua origem socioeconômica ou cultural. Esse critério é um critério que não mantém uma ideia de justiça distributiva, mas é um critério que trabalha com uma ideologia distorcida da ideologia do que é o direito na contemporaneidade. Penso isso. Claro que a gente tem que respeitar, do ponto de vista jurídico, aquelas pessoas que têm entendimento em sentido diferente. Então, alguns julgados, volto a repetir, se utilizam desse critério também para fixar o valor da indenização por danos morais, o critério da situação socioeconômica da vítima. Volto a insistir, não me parece o critério adequado. Eu estou, felizmente, ancorado em bons autores que também pensam a respeito. O próprio Carlos Alberto Bittar, a Maria Helena Diniz, que pensa a respeito disso, o Luiz Edson Fachin, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, que também é contra essa ideologia da situação socioeconômica da vítima, o Gustavo Tepedino, que é um grande civilista brasileiro, professor no Rio de Janeiro, que também tem o mesmo entendimento. Então, tem gente muito boa que tem esse posicionamento. E eu também penso isso. Realmente, a situação socioeconômica da vítima não pode servir para fins de fixação da reparação por danos morais. A vítima ela não tem, muitas vezes, qualquer tipo de culpa na sua origem humilde. Às vezes ela faliu, mas mesmo assim, a falência é um sabor da vida. Então, é um absurdo esse critério ser adotado ainda por alguns julgadores, com todo o respeito. Né? Bem, por fim, vamos falar da situação do dano estético, para terminarmos a aula de hoje. E aí vou abrir para as perguntas. Né? Com relação ao dano estético, eu posso ter um plus indenizatório que é a indenização por danos estéticos. Essa indenização ela é consagrada na doutrina e a própria jurisprudência brasileira tem uma súmula do STJ a respeito do tema, que é a súmula 387. Estou marcando aqui para vocês. Súmula 387 do STJ. A súmula 387 do STJ diz o seguinte: é lícita a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. O Alexander está perguntando, professor, o senhor falou do desestímulo? Falei bastante, eu acho, o Alexander, mas eu estou à sua disposição se você quiser tirar alguma dúvida com relação ao desestímulo. Não tem problema. Eu falei bastante do desestímulo da reincidência. Mas você tem alguma dúvida mais sobre ele? Eu estou à sua disposição.
Bom, o Alexander não me respondeu. Mas apenas. Tudo bem, tudo bem. Depois eu questiono. Tá bem. Bom, como é que fica essa situação da súmula 387? A súmula 387 admite a acumulação de indenizações por dano estético e dano moral. Então não há mais discussão se cabe a indenização por dano estético ou não cabe. Ela cabe, tá? Em que casos eu posso ter indenização por dano estético? Alguns exemplos que a doutrina traz aqui. Tem uma professora que foi professora titular da Universidade de São Paulo, que escreveu uma tese de doutorado em 1980 sobre o tema, quando ainda se discutia até mesmo a indenização por danos morais. Essa tese dela é uma tese reconhecida como um clássico no nosso direito, é a professora Tereza Ancona Lopes. Tá? O livro se chama O Dano Estético. Esse livro também foi editado pela editora Revista dos Tribunais. Os casos de dano estético que nós podemos ter muitas vezes, eles decorrem das seguintes situações. Primeira situação, acidentes causados por menores, pela queda de objetos de edifícios, por coisas lançadas, por ruínas, por animais ou por veículos. Muitas vezes esses acidentes acabam causando uma deformidade corporal na vítima, né, pelo impacto da queda desses objetos, ou ainda por conta de agressões físicas cometidas por animais, né? Outra situação, acidentes de trabalho. O acidente de trabalho é uma situação que pode levar não apenas a um dano moral, mas também a um dano de maior monta, que diga respeito justamente a esses aleijões, deformidade de membros, queimaduras, e que possa, então, comprometer, assim, a própria estética individual. A ideia também pode se dar o dano estético com relação a esportistas, com relação a modelos, com relação a atores e atrizes de cinema, TV e teatro, conforme eu falei para vocês, que teriam um dano que deformaria o seu rosto, deformaria o seu corpo, faria com que essa pessoa não tivesse mais condições de ter aquele mesmo valor social que ela tinha antes, né? Então, eu posso ter ainda o dano estético por atos médicos decorrentes de tratamentos deformantes e cirurgias deformantes, ou ainda por atos praticados por farmacêuticos, enfermeiros, dentistas, cabeleireiros, vejam só, até cabeleireiros, né? Então, a condição é o dano permanente. O Ale está perguntando para que eu tenha um dano estético. A condição não é necessariamente que o dano seja permanente, mas a condição, porque eu posso eventualmente ter a recuperação daquela pessoa. Só que essa recuperação muitas vezes leva algum tempo, né? Então, a condição aqui, Ale, é que eu tenha uma deformidade que gere um desvalor pessoal e que gere um desvalor social, no sentido até mesmo de exercício de funções do corpo ou de exercício de funções profissionais, tá? Nesse sentido, tá? Então, nessas situações, cabe a chamada reparação por dano estético. A Jane está pedindo para eu repetir o primeiro caso. Eu coloquei aqui acidentes causados por menores, através de queda de objetos de edifícios, coisas lançadas, por ruínas, por animais, ou por veículos mesmo, né? Onde eu posso ter essa deformação permanente de algum membro, algum órgão, onde eu posso ter uma deformação permanente do rosto da pessoa. Então, o dano estético ele é cumulável com dano moral. É bom, então, a gente sempre deixar isso claro, e a súmula 387 ela possibilita essa acumulação. Bom, gente, terminamos a teoria do dano.
eu gastei um pouco mais de tempo do que muitas vezes se gasta com essa teoria, porque essa teoria é extremamente importante. É a teoria que vai ser utilizada para o advogado fazer a sua petição inicial na defesa dos interesses do seu cliente, para que ele possa alegar a necessidade de reparação por danos patrimoniais e morais e até mesmo por danos estéticos, né? E é a teoria que o juiz deverá se utilizar para fixar as indenizações cabíveis, né? E vamos perceber, há vários critérios que são adotados para fixação por danos morais, ao contrário do que muita gente pensa ou fala por aí. E eu não citei nenhum critério particular ou pessoal meu, eu quero deixar isso muito claro. Tudo que eu citei para vocês vem da doutrina e vem da jurisprudência. Então, os critérios, o método bifásico foi criação do STJ. Os critérios da jurisprudência e da doutrina são critérios puxados das obras que eu recomendei aqui para vocês e de julgados que eu mesmo fui pesquisar. A questão da teoria do enriquecimento ilícito é uma questão que o STJ coloca, que, muito embora se possa discordar dela, é o que temos hoje dominante no direito brasileiro. Então, eu não estou inventando nada. Está tudo na doutrina e na jurisprudência, tá? E percebam vocês o quanto nós precisamos ainda caminhar, evoluir no estudo da indenização por danos morais, então. Tá? Eu gostaria agora de colocar o tema para perguntas de vocês. Temos alguma pergunta? Alexander, se quiser aproveitar e perguntar agora, sinta-se à vontade, meu amigo. Acabamos agora a matéria da teoria do dano. Ou então outra pergunta, se alguma outra pessoa quiser perguntar, pode perguntar também no microfone. No microfone é sempre mais gostoso porque sai aquela mesma voz, né? Vocês estão ouvindo a mesma voz já há um tempão. Aí entra uma outra voz, fica até legal. Bom, a Jane está perguntando, professor, só uma dúvida. O critério do STJ em relação ao enriquecimento ilícito está ligado à teoria da dor da vítima? Jane, aí é bem curioso, tá? O que acontece? O STJ, ele trabalhava originariamente com o preço da dor, realmente, né? E trabalhava também com a teoria do enriquecimento ilícito e isso ganhou muita força no enriquecimento ilícito de 2010, 2011 para cá. E o STJ evoluiu quanto ao critério, ao fundamento da indenização por danos morais, passando a trabalhar com a violação ou o dano biopsíquico moral. O STJ se utiliza, inclusive, dessa expressão em vários julgados. Dano biopsíquico moral. Quando o fundamento de reparação por danos morais passa a ser o dano biopsíquico moral, o que a gente esperaria? Que realmente ele abandonasse a teoria do crescimento ilícito, né? Como você está perguntando. Mas não, ele não abandonou. Então, a teoria do enriquecimento ilícito continua sendo uma teoria muito adotada pelo STJ para fixar a indenização por danos morais. Muito embora o STJ tenha evoluído em vários seus julgados, ele procure deixar de lado a ideia de preço da dor e procure trabalhar com o critério novo, que é o critério que vem desde a década de 80 do direito europeu, que é o critério dos danos biopsicomorais, que é a violação de um direito à personalidade. O Alexander, ok. Ok, Alexander, ok. Se tiver qualquer dúvida, Alexander, por favor, se sinta à vontade mesmo assim. Alguma outra pergunta, pessoal? Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou postar esse material, esses julgados, no material complementar da página do YouLife, para que vocês possam ter acesso a esses julgados, tá? Eu peço apenas ao Patrick que, mais uma vez, gentilmente mande a filmagem, que aí o que eu faço? Eu boto no YouTube, eu passo o link do endereço para vocês no YouTube, para aqueles que queiram assistir novamente ou para aqueles que acabaram perdendo, possam assistir. Quando o senhor passará os formulários de perguntas para estudarmos, então, eu vou fazer isso ainda hoje. E aí eu já comunico o Patrick a respeito. Tá bom, pessoal? Então, eu agradeço muito a atenção de vocês. Alguma pergunta mais? Então, tá bem. Então, eu agradeço a participação de todos. Espero que a aula tenha sido produtiva. Eu gostei muito. Semana que vem vamos iniciar o estudo da teoria do nexo da causalidade na responsabilidade civil. Tá bom? Então, um ótimo dia para vocês. Gratidão. Tchau, tchau.